Assista agora Telescópio, Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Olá, boa tarde, Itapetininga. 1º de março de 2022, terça-feira de carnaval, sejam bem-vindos. Hoje recebemos no estúdio algumas pessoas muito importantes que vão falar com a gente sobre a educação de Itapetininga. Rodrigo Borges, presidente da FKB, Cláudia Viana, docente da disciplina do transtorno do espectro autista, e Eduardo Salles, diretor de projetos do Instituto Educação. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Sabrina. É um prazer estar aqui na TV mais uma vez com vocês e poder falar da educação e desse progresso que está acontecendo aqui com a parceria com o Instituto, com a FKB, para a nossa cidade. Lembrando vocês que o nosso programa é gravado, mas você, telespectador, fique à vontade para curtir, comentar, compartilhar o nosso link. Os nossos apoiadores: Plano de Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista. Eu sou a Sabrina Brizola e estamos com o Telescópio. Rodrigo Furtado é presidente da FKB, secretário acadêmico e professor no curso de Educação Física das disciplinas Públicas Educacionais e pedagogo especializado em Gestão e Docência no Ensino Superior. Cláudia Viana é docente das disciplinas TEA, Transtorno do Espectro Autista, e Fundamentos da Educação Especial, inspiradora do projeto. Boa tarde, Cláudia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Sabrina, eu que agradeço. Eduardo Salles é diretor de projetos no Instituto Educação, bacharel em filosofia, especialista em gestão empresarial e coordenador geral da pós. Boa tarde, Eduardo, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, Sabrina? Tudo é um jóia? prazer estar aqui. Hoje vamos trazer para vocês uma novidade sobre educação. Esses nossos 3 convidados trabalharam para isso e tem uma ótima notícia para Itapetininga. Fala pra gente, Cláudia, o que vocês têm de novo pra gente? Além da novidade, é uma especialização mais que especial, Sabrina. Na Terra das Escolas, nós estamos inovando nessa nova empreitada educacional. Como a gente tem acompanhado junto às políticas públicas, há um olhar diferenciado já há algum tempo, mas efetivamente agora, em Itapetininga, com essa pós em especialização, onde há uma grande necessidade de termos profissionais especializados, qualificados, tanto na área educacional, como na área clínica, na área terapêutica e, por que não dizer, nas grandes empresas. Porque todos estão incluídos em todos os ambientes, e isso é o diferencial. A pessoa com deficiência, o problema não é dela, o problema é nosso. A condição diferenciada dela é que nos faz que tenhamos maior recurso para oportunizar uma equidade em todas as situações, em todos os lugares. Por isso é diferencial, Sá. Porque todos os especializados que irão trabalhar na pós estão na lida, estão em sala de aula. Então não é só algo que foi estudado, pesquisado, é o dia a dia, é a diferença lá em loco com todos da escola. Então essa é uma grande diferencial. Certo. Cláudia, fala para mim, as nossas escolas hoje, públicas, privadas, particulares, educação infantil, ensino médio, você acha que de alguma maneira as escolas conseguem atender parcialmente esse público? Estão tentando. E por isso, esse lançamento da especialização é uma demanda gigantesca, Sabrina. Porque quem nunca teve um estudante de educação especial, com certeza está tendo hoje. E nós precisamos desse conhecimento.
Porque não é só o lado acadêmico que nós temos que visar, nós temos que visar o lado humano. E isso é muito importante. Você saber fazer essas tratativas, tanto humano como pedagógico, é fundamental para a nossa sociedade. Porque nós temos que começar a incentivar, a aprimorar essa cultura inclusiva em todos os locais. Exatamente. Você citou pra gente que não é só educacional, né? Isso se expande para as áreas aí clínicas, terapêuticas. Você já vê isso acontecendo em Itapetininga e região? Nós colocamos sobre as escolas. Esses outros locais também já estão tentando se adaptar para essa nova realidade? Os profissionais dessas áreas também estão se especializando nisso? Sim, há uma busca muito grande. Agora, o diferencial, Sabrina, é entre o conhecimento e a praticidade. Então, aí é uma grande caminhada a ser trilhada. Um abismo, né? É um abismo. Porque você conhecer, identificar as características é uma coisa. Você saber como fazer, onde fazer e quando fazer e o que utilizar faz toda a diferença. Não só para o estudante. Porque quando você acolhe essa criança, esse estudante, vem junto a família, o clínico, o terapeuta, a comunidade escolar, porque todos têm direito, todos, os que têm deficiência, transtorno, e a gente está falando isso, da deficiências e transtornos, e as altas habilidades de superdotação, que também contempla o público elegível da educação especial. Então isso é muito sério. Também precisam de um tratamento diferenciado, não é isso? Precisa ter uma condução diferenciada. É porque a gente fala assim que o remédio, é lógico que a gente precisa da droga química, por vezes, para conter alguns estímulos, algumas reações, mas a condução é o melhor remédio. E para isso a gente precisa conhecer, saber como fazer. Sem dúvida. Vamos lá. Eduardo, conta pra gente como diretor de projetos. Fala pra gente da parte prática dessa pós-graduação. O tempo de durabilidade, o público-alvo, quem não deve participar, por que não deve participar, terão outras oportunidades? Explica isso pra gente, Eduardo. Então, Sabrina, essa pós-graduação, né, Lato Sensu, né, que é uma especialização, é um curso, né, para quem já é graduado. Né, qualquer graduação? Definição, qualquer graduação. Não é uma exclusividade, não é um curso exclusivo para professores. É um curso cujo público-alvo, né, certamente, né, vai ter sua maioria de professores. Sejam professores de salas regulares, sejam professores auxiliares, professores de salas especializadas, de recursos que atendem essas crianças que são público-alvo da educação especial. Mas qualquer graduado, o pedagogo recém-formado, o profissional de educação física, né, o estudante recém-formado, também é elegível para participar. Inclusive profissionais, como a Cláudia citou, não só profissionais que estão na área da educação, mas profissionais que estão na área da saúde, na área da promoção social. Então, esse é o público que pode participar, né? Em princípio, preenche o requisito, que é ter uma graduação, e certamente vai ser de bastante utilidade para ele no dia a dia, tendo em vista o formato dessa pós-graduação, né? Que formato é esse? O projeto prevê 2 aulas por semana, sendo uma às quintas-feiras, uma às quintas online, só que ao vivo, então permitindo interação, permitindo que haja acesso ao docente para esclarecimento de questões, de dúvidas e interação com os colegas de maneira remota, né, online. E uma outra aula semanal também aos sábados, na parte da manhã, período da manhã. Quinta-feira no período da noite, sábado no período da manhã. E a aula do sábado é muito importante, né? Por quê? Porque é uma aula presencial, uma aula que permite a prática, que é essa lida da qual a Cláudia, né, citou, que é muito importante, né? Porque permite que o pós-graduando, né, o nosso futuro aluno, ele possa se aproximar, né, do que será a realidade dele quando estiver atuando, seja na clínica, seja na escola, seja em família, inclusive, né? Um dos públicos que a gente busca é o público de pais também, né? Pais ou familiares de uma criança que seja elegível para o público, como público-alvo da educação especial. É interessante salientar quais são as especializações dentro da especialização. O curso é de especialização e ele permite, ele terá conteúdos abordando 7 especialidades, né, que são 4 deficiências,
que é a deficiência auditiva, a deficiência física, a deficiência intelectual, a deficiência visual, o transtorno do espectro autista, que é o TEA, as altas habilidades ou superdotação, né, que não é uma deficiência, mas exige um tratamento, uma condução adequada, como a Cláudia colocou, um atendimento adequado, diferenciado, e também os transtornos da aprendizagem, né, que isso também é uma inovação, porque esse é um público elegível que muito recentemente está sendo incluído legalmente como público-alvo da educação especial. Então são aulas às quintas e os sábados, a gente falou de quem é que pode cursar, ou para quem é indicado esse curso, né? A gente falou das ênfases, então o pós-graduando ao final do curso, ele vai ser um especialista em educação especial com ênfase em, e ele vai escolher uma dessas 7 ênfases logo no início do curso, no primeiro trimestre desse curso. É um curso com 600 horas de duração, a carga horária total, e é um curso que tem duração prevista de 1 ano. Né? Ele vai se iniciar agora dentro do primeiro semestre, de tal maneira que até o meio do ano que vem, até antes do final do primeiro semestre do ano que vem, a gente já tem esses pós-graduandos formados, né? Para que eles possam, como a Cláudia estava mencionando, atuar de maneira a promover a integração que o Rodrigo, né, também estava citando. Né? Sim. Rodrigo, por favor, conta pra gente como se deu essa parceria com o Instituto Educação. Onde se deu, quando foi? Na verdade, todos sabemos que você está inserido em várias vertentes da educação aqui em Itapetininga, né? Mas conta pra gente aonde a FKB entra nessa parceria com o Instituto Educação. Então, em setembro de 2021, o Instituto nos procurou porque ele já tem um trabalho realizado em vários municípios com formação docente. Né, e gostariam muito de realizar um trabalho, né, de um curso de especialização. Só que quem pode estar certificando, né, uma especialização, lato sensu, é apenas as faculdades, as universidades. Foi aí que entrou a parceria. Então eles vieram conversar comigo, né, perguntaram do interesse e do público, da pós, qual que era a intenção. Automaticamente, né, no mesmo instante, né, é claro que eu aderi porque eu sou um defensor da educação, da acolhida, né, de uma educação de qualidade. E a gente sabe que no nosso município há uma demanda muito grande de alunos, de pessoas que importam as necessidades especiais. Né? Porém, ainda falta-se a mão de obra qualificada. Né? Então, todos os argumentos utilizados pelo Instituto, né, foi assim pleno para que a FKB, né, abraçasse esse projeto conjuntamente. Então eles se debruçaram durante alguns meses, montando todo o projeto pedagógico, toda a grade, todo o corpo docente. Então toda essa parte pedagógica do curso será conduzido pelo Instituto Educação, né? Eles apresentaram o projeto, a proposta, como que funcionaria. Então, nós abraçamos mesmo a educação. Né? Então, por que não unir o Instituto, que já é especialista em formação docente, com a qualificação e credibilidade que a FKB já tem em tantos profissionais formados? Então, o aluno, né, da pós-graduação, ele vai sair com uma certificação da FKB, né, e com todo esse gabarito, né, de formação, de qualidade que o Instituto traz. Então a gente está somando, né, parcerias para qualificar. Né? É um diferencial na nossa cidade, sim, porque não há um curso nesse formato. Né? Eles terão a oportunidade de estagiar de forma prática, coisas que outras pós-graduações não oferecem, o estágio prático para a vivência, para a lida, como a Cláudia pontua. E assim, veio de encontro porque o ano passado nós trabalhamos a FKB para todos em nossa campanha de vestibular. E uma das bandeiras era a deficiência, o aluno, ele se sentir inserido no espaço educacional. Esse aluno que estão lá nas escolas, como a Cláudia falou, se ele tiver um suporte, um apoio, né, de um trabalho realmente evidente, com qualidade, ele vai chegar no ensino superior para nós, como nós temos hoje lá na FKB. Alunos com baixa visão, com visão total, intelectual, espectro autismo, dislexia e tantas outras. Certo. Na verdade, pessoal, o que a gente percebe é assim, é mais do que uma vontade de inclusão, é a prática para que essa inclusão aconteça,
né? As empresas, as escolas abrirem os braços, abrirem as portas para a inclusão é fácil. Agora vamos preparar tudo isso para que essa inclusão realmente aconteça. Você falou, Rodrigo, sobre a grade, né? Que o Instituto Educação fez toda a grade. Os professores, os docentes são de Itapetininga, são do estado de São Paulo. Quem são essas pessoas? Aonde estavam essas pessoas? Então, a matriz curricular foi elaborada a partir, né, de todas as propostas curriculares, né, condizentes ao curso de especialização, porque nós temos a autorização e aprovação do MEC para que isso aconteça. Os especialistas são, né, especialistas que o Instituto buscou, né, dentro da gama de profissionais que ele já tem, né, que atuam com eles. Acho que o Eduardo pode até falar um pouco melhor sobre quem são esses profissionais. Então, esses profissionais, boa parte deles é de Itapetininga, né? Dá para dizer que todos eles são do estado de São Paulo, né? Pelo menos, né, para essa primeira turma, né, que a gente está montando, todos eles são do estado de São Paulo. A maioria de Itapetininga mesmo, aproveitando justamente essa tradição da terra das escolas, né, que eu acho que a gente pode resgatar ou está ajudando a resgatar. Com esse curso, né, da maneira como a gente formatou, como a gente está montando e lançando esse curso. Uma curiosidade, a gente foi buscar, por exemplo, fora de Itapetininga, porque a gente não tinha aqui a docente, a docente da disciplina de altas habilidades e superdotação. Né? Depois a Cláudia pode falar um pouquinho, né, a respeito das salas e recursos que atendem ou que não atendem, né, essas crianças, né, porque ela trabalha na rede estadual. Então, assim, a gente não tinha essa especialidade, por exemplo, ou esse especialista, essa especialista, a gente foi buscar fora. Então, nas aulas presenciais, ela vai fazer uma pequena viagem, a doutora Danitiele, por exemplo, né, vai fazer uma pequena viagem, vindo de Araraquara, né, para cá, para prestigiar o nosso curso. E as quintas-feiras são aulas online, são aulas remotas, então vai ser de lá mesmo, mas nas aulas presenciais, né, ela virá para cá, porque o docente vai ter aula na quinta-feira, que é de fundamentação teórica, a respeito de uma dada disciplina, na qual ele é especialista, e no sábado são as práticas. As práticas que são práticas de atividades diárias, são práticas de sala de recursos multifuncionais, que é essa especialidade da Cláudia, né, é o que ela conhece, que são práticas, inclusive, né, familiares, no ambiente familiar. Justamente atendendo esse público, que é um público amplo. Boa parte dele trabalha na instituição educacional, seja escola do estado, escola do município, instituição especializada, como a PAI, por exemplo, como a CEPREV, né, que a gente sabe que tem aqui, que é dedicado a deficientes visuais. E aí, com isso, a gente tem uma condição, né, bastante adequada de fazer com que os nossos alunos possam sair do curso, né, e fazer um trabalho que inclua a inclusão através do trabalho, a inclusão através da ação, como você mencionou. Né? Então, a gente está contribuindo para ir além do discurso, não que só haja discurso, né? Mas existe a legislação, existem muitas práticas, né? Muito estudo, inclusive, a respeito da educação especial, da educação inclusiva, né? Que é mais ampla, e a gente está fazendo algo de prático, né? Que é formar profissionais para poder atender esse público. Esse público é um público que tem muita carência. Né? Desde a educação infantil, onde os marcos do desenvolvimento podem mostrar que é preciso dar um pouco mais de atenção, eventualmente fazer uma investigação a respeito do comportamento de uma certa criança, depois do ensino fundamental, até o ensino médio e na vida adulta, inclusive, né? Como a Cláudia diz, né? Essa criança vai crescer, essa criança, né, Cláudia? Essa criança, ela tem uma vida pela frente, né? Cláudia, conta para mim. O Eduardo mencionou anteriormente sobre as 7 ênfases, né, dessa pós. Em algum momento aí, elas encostam uma nas outras, elas têm algum ponto em comum ou não? Cada uma é uma separadamente? Conta pra gente como é que essas 7 ênfases se encontram aí dentro da mesma pós. Isso que eu ousaria dizer que é o pulo do gato, né? Porque assim, quando nós nos referimos ao humano, seja ele qual for a condição dele, a complexidade é grande. Quando a gente se refere ao transtorno do espectro autista, nós não estamos falando só do autista, porque ele vem acoplado os espectros. Então ele pode vir com uma deficiência intelectual, ele pode vir com uma deficiência física, olha como é amplo isso. Ele pode vir com uma deficiência auditiva,
Ou ele pode ser um Asperger, ele pode ser um superdotado, com altas habilidades. Então, na realidade, elas se conversam. As deficiências, os transtornos e as altas habilidades e superdotação, elas não estão distantes das dificuldades de aprendizagem. Eu acho que isso é fantástico, né? Toda essa complexidade juntas. E embora elas estejam todas permeando uma nas outras, elas são específicas. Por quê? Porque a condução que eu atuo, que eu posso fazer com aquele estudante em transtorno do espectro autista é diferenciada quando eu vou fazer com um DV, deficiência visual. Sim. É diferenciada quando eu vou fazer com deficiência auditiva. Então, ela tem as especificidades e as particularidades. E o que é muito legal também frisar, né? Porque eu sou uma apaixonada por educação e educação especial nem se fala. Mas as especializadas, todas exalam as especialidades delas. Elas falam com a propriedade da lida, da prática e de evidências. Porque não adianta a gente só ficar no campo das ideias, no campo das pesquisas e dos estudos. Nós precisamos, porque esse menino, essa menina, ela está crescendo, ela vai passar pela escola. Apesar da escola, ela terá uma vida fora. E é isso que nós temos que gabaritá-la. Só que para que a gente consiga esse processo, precisamos entender como fazer. E esse é o desafio do profissional hoje. Porque antigamente você fala assim, eu não sei o que fazer, eu não fui formada para isso, né? A minha formação não contemplava educação especial. E aí? Se a gente fosse pensar isso, né, na Covid, olha, a área da saúde, né? Eu também não sei. Não tinha visto isso na faculdade. Não é? Então, assim, não dá pra gente protelar, né? Não dá pra gente ficar usando desculpas e não ver o outro sendo profissional. Então, essas especialidades, né, essas ênfases, nós já estamos um passo à frente, porque são 7. E são 7 especializadas que trabalham no dia a dia. Então, não é ouvir falar, é fazer. Essa faz toda a diferença e evidenciado no dia a dia. Então, o menino que ele vai lá, né, principalmente do transtorno do espectro autista, né, me perdoem as minhas colegas especializadas, mas assim, é uma paixão, é um desafio da década, você tê-lo em sala de aula. Por quê? Porque existem conduções específicas e que você tem que fazer naquele momento. Por quê? Porque assim como a criança, o estudante da educação especial tem o direito, o outro também tem. Então, nós precisamos definir o espaço de todos ao mesmo tempo. E aonde ele vai crescer? Então, eu vou deixar escondido. Antigamente, a gente colocava no quarto, né? Não saía, ou então não ia para as festas, para a comunidade, não ia para uma missa, não ia para um culto, não ia para um restaurante. Por quê? Porque isso abismava o outro. Hoje, não. Então, é tudo uma questão de condução. E essa condução, ela tem que ter essa grande mágica de você entender os processos. E que quando você vai se adentrando nisso, você vai falar assim, era só isso? Nossa, aquele desequilíbrio daquele estudante, era só colocar a carteira dele em vez do lado direito para o lado esquerdo? As adequações, né? As adaptações, as flexibilizações, como que funciona, como que eu faço. Nossa, eu não sei como fazer a adaptação. E agora, é simples, é muito simples. Então, por isso nós precisamos nos especializar. Às vezes, como você falou, uma mudança de lado, uma carteira colocada de outra maneira, já clareia aí o ambiente, que traz um monte, né, de ações obscuras que temem as pessoas que ainda não sabem como lidar. Exatamente. E você manter, né, você sabe que o transtorno do espectro autista, a parte sensorial é muito grande, é gigantesca, porque tudo é muito ampliado. A visão dele é ampliada, a audição dele, o olfato. Então, você, por vezes, tem que sair um pouquinho da sala, né? Ficou lá, foi lá, tomou uma água, foi para o banheiro, pronto, já resolveu a questão do equilíbrio. Joia, muito bom, muito bem colocado. Vamos chamar por gentileza os nossos apoiadores.
Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você é o plano. Dor, febre, tudo ficou mal? Use o PA Digital. O PA Digital é o pronto atendimento médico da Unimed sem sair de casa. Acesse estaçãounimed.com.br, agende uma consulta e resolva suas queixas de forma rápida e segura, evitando filas e aglomerações. Serviço disponível 24 horas por dia. PA Digital, opção inovadora para seus atendimentos de urgência. Unimed Sul Paulista, cuidar de você. Esse é o plano. Queria ouvir agora de você. Você comentou que na FKB existem alguns alunos com algumas deficiências. Gera para vocês dificuldade? Tem um grande obstáculo ainda? Como é que são? Como é que eles se formam? Como isso acontece? Existe um paralelo com as famílias? Conta pra gente. Então, há um paralelo porque esse aluno faz um vestibular. Então, quando ele ingressa, ele faz a matrícula, ele precisa apresentar todos os laudos, que ele tem ali de recomendação até médica, para que a gente possa ter, né, um respaldo e poder, né, abordar junto aos professores a forma de trabalhar com esses alunos, né? Durante um bom tempo não tínhamos alunos, né, PCDs na FKB, mas depois, uns 3, 4 anos atrás começamos a ter alunos, principalmente com a deficiência visual ou a baixa visão. Né, o Guilherme, ele até se formou no ano passado, né, com baixa visão, né, então nós temos hoje uma deficiência visual no curso de Direito, né, nós temos no curso de Educação Física um espectro autismo, nós temos, né, déficit de atenção e baixa visão. Então nós temos esses alunos com deficiência hoje, né? Como a maior parte deles estão no curso de Educação Física, que é um curso bem prático, né? A dificuldade acaba se tornando mínima. E as provas formais, os professores acabam fazendo alguns trabalhos diferenciados, justamente porque é na prova formal que há o maior complicador aí, porque as provas práticas eles vão muito bem, muitas vezes até muito melhor que os outros alunos. Então é possível incluir, né? Durante um bom tempo a FKB até não recebia, né, esses alunos, mas se a gente está falando de instituição superior, de educação, ela tem que ser para todos. E nós, como instituição, temos o direito e o dever de oportunizar, porque isso é lei. Sim. Dentro da sala de aula, você colocou pra gente que ficou explicado. No campus, o campus é sinalizado, os Sim. banheiros, a cantina, estacionamento, tem vaga privativa? Sim, sim. Hoje o campus da FKB ele é totalmente adaptado, né? É autorizado pelo MEC, então nós temos todos os ambientes sinalizados, né? Nós estamos finalizando uma última etapa de corrimões ali pelo saguão principal, que pega desde o início até quase a chegada do protocolo da secretaria. Mas as rampas, as acessibilidades para cadeirante, para deficiência física, né, o piso tátil, nós temos hoje todas as adequações necessárias. Certo. Eduardo, você partilhou com a gente que serão 2 aulas semanais, né? As quintas-feiras serão aulas online ao vivo e aos sábados de manhã essas aulas serão práticas, é isso? Isso. Onde elas acontecerão, Eduardo? Então, no caso das quintas-feiras, são aulas online, a gente vai utilizar o nosso estúdio, né, para fazer a transmissão com o nosso formador. Cada um vai assistir no dispositivo, no equipamento que tiver acesso, vai ser o celular, o notebook, o computador, né, fazer o registro da presença online, né, da frequência, atividades, enquete, como eu falei que tem interação, né. E aos sábados é justamente onde também entra a nossa parceria com a FKB, tendo em vista que as aulas vão acontecer no campus da FKB, né? Então, às quintas-feiras a aula será das 19 até as 22 online ao vivo, aos sábados das 9 até as 12 horas no campus da FKB, né? Então, a gente já teve a oportunidade, com a nossa coordenadora pedagógica, a professora Rose, a gente teve a oportunidade de conhecer o campus, né, de conhecer a estrutura da FKB, que aliás é muito boa, e poder escolher uma sala, né, já que é sábado, então a gente tem bastante disponibilidade, né, já que é sábado a gente escolheu uma sala bacana também, né, com a estrutura adequada para quê? Para que
Nessa aula, o encontro presencial, Sabrina, ficou muito valorizado, né? Ele está muito valorizado, né? Ainda mais depois de 2 anos, né, de pandemia, de distanciamento, né, muita aula remota. Então a gente vai aproveitar muito esse encontro aos sábados, que vai ser presencial, para que haja uma interação diferenciada, né? O objetivo não é, ao invés de passar slide online, passar slide ao vivo, né? Não é isso, né? Tem que ter atividade, tem que ter dinâmica, interação, estudos de caso, né? E o trabalho do professor, né, que é o nosso docente especializado em cada uma dessas áreas da educação especial, o trabalho dele é fazer uma condução para que os nossos pós-graduandos tenham um contato inicial em sala de aula, no caso presencialmente, com atividades que depois ele venha desempenhar ou na sua vida familiar, ou na escola principalmente, que é onde ele vai fazer estágio. Eu não falei do estágio, mas eu vou falar um pouquinho do estágio. Ou na sua atividade profissional, né? Através de interação, dinâmicas, atividades, né? E um trabalho de feedback, inclusive, né, entre professores e alunos, com devolutivas a respeito do que os alunos apresentarem, né, durante as aulas presenciais, sob a condução do professor. A gente espera que realmente eles fiquem prontos para quê? Para fazer o estágio, né, que né, aí é um requisito desse curso, né, como o Rodrigo falou, isso é um diferencial. O estágio é obrigatório, mas é um estágio que vai ter, primeiro, que a FKB já tinha, né, e com quem não tiver a gente vai celebrar através do apoio do Rodrigo. O convênio de estágio com o Estado já tem, né, com a rede estadual já tem, com o município, escolas do município também já tem. Se forem escolas de um outro município, né, de alunos que vêm estudar aqui, a gente vai celebrar também, de tal maneira que o nosso aluno possa fazer o estágio onde for mais conveniente para ele, né? Então, se ele já é professor do Estado, fazer em escolas do Estado, se ele tiver interesse, ou se é um pedagogo, né, que acabou de se formar, tem interesse em trabalhar no Estado, então fazer um estágio na rede estadual, pode ser na rede municipal, pode ser na PAI, com quem, né, também existe essa possibilidade do convênio, que é uma instituição especializada. Então, assim, o estágio supervisionado é para consolidar o aprendizado, que começa na quinta-feira com fundamentação teórica, continua no sábado com a prática, com a vivência, com atividades, com dinâmicas, né? E depois vai para campo. Indo a campo, fazendo estágio, o objetivo é que o aluno o nosso aluno pós-graduando, possa se aproximar da realidade que ele vai ter depois de formado, né? Que é atuar junto à criança, atuar junto ao bebê, atuar junto ao adolescente ou até ao adulto, né? Que seja portador, que seja uma pessoa com deficiência. E estágio não vai faltar, né, Eduardo? Estágio não vai faltar. Conta pra gente aqui uma coisa, Eduardo. Ainda existem vagas? Como é que vocês estão com o número aí de alunos, de inscritos? Então, a gente está numa situação muito interessante. Ainda existem vagas, sim, né? A gente tem bastante alunos já matriculados, mas ainda existem vagas. A gente vai fazer o início do curso agora no final de abril, mas a gente está no processo de captação ainda de matrículas, né, de tal maneira que a gente precisa, até para o benefício, né, não só da parte do curso, mas da parte dos próprios alunos em termos do aproveitamento e da interação, a gente tem interesse em ter uma sala completa, né, uma sala que tenha uma diversidade, inclusive com relação ao perfil da sala. Sim. Quer dizer, isso também é uma inclusão, né, a inclusão daqueles que vão trabalhar com a inclusão. Então, assim, existem vagas ainda, a gente está fazendo um trabalho, né, um trabalho grande, inclusive com o apoio da FKB, também para fazer a divulgação, né, para a gente fazer a captação de matrículas. Então, é possível sim se matricular, tem vagas ainda e a gente considera que é uma excelente oportunidade, né? Bacana, pessoal. Então, se tiver interesse, professores, pedagogos, profissionais da área da saúde, familiares, né, desde que graduados, procurem então, se houver interesse da parte de vocês, esse pessoal aqui bacana que trouxe isso pra gente. Fala, Rodrigo. Então, esse aluno vai ser matriculado na FKB. Então, a primeira ponte da matrícula é com o Instituto e posterior ele é matriculado na FKB.
Então ele vai ser, né, um aluno FKB devido à certificação que nós vamos dar, né? Todo o gerenciamento da Secretaria Acadêmica é da FKB, aí que entra uma parte da parceria. Mesmo as aulas sendo aos sábados, nós já temos as práticas de direito, então esses alunos vão se cruzar com alunos de direito lá. A cantina também estará aberta para recepção, um estacionamento para esse aluno também, porque a gente sabe, nós estamos esperando alunos da região toda. Então como que eu vou para um outro local, né, onde eu posso me alimentar, porque eu vou ter uma aula de qualidade, mas eu tenho que ter uma segurança com o meu automóvel também. Sim. Então a FKB já está se preparando para essa acolhida. E como o Eduardo mencionou, nós temos a intenção de iniciar agora em março, como ainda está tendo procuras de outros municípios, postergou um pouquinho o início, porque a gente acredita, Sabrina, que vamos atender alunos Tatuí, Conchas, né, Guareí, Campininha do Monte Alegre, Capela do Alto. Então tem um diverso público aí que está sendo divulgado, que estão nas redes municipais, estaduais, que demandam especialização para trabalhar com esse público. Correto. Cláudia, você mencionou pra gente, e agora sim me ligou um alerta. Você falou que antigamente, né, isso é fato, as pessoas escondiam, né, os seus deficientes. Às vezes por vergonha, por não saber lidar, os locais também não estavam adaptados, né? Hoje em dia, você falou de missa, de restaurante, qual que é a sua visão como profissional desses locais? Eu falo para você, por exemplo, na missa que eu frequento, hoje em dia existem libras, né? Então assim, a gente está atendendo um público que nunca foi atendido. O que você tem para colocar pra gente? Alguns lugares que você viu que já estão assim tentando se reformar, se remodular para isso? Exatamente, Sabrina. Por isso vem ao encontro, né? Toda essa movimentação, porque quando a gente fala em educação inclusiva, nós não estamos só falando da educação especial, porque a inclusão é de todos, para todos e com todos. Então isso vai mostrando uma nova formatação da sociedade, porque você ganha um outro olhar. Quando a gente pensou nessa especialização, que ela é pensada nos mínimos detalhes. Porque quando você pensa, mais uma especialização, eu vou ter que apresentar mais um artigo. Não, isso vai ser construído ao longo do curso, com essa monitoria do especializado. Nós temos, assim, uma equipe muito apta a caminhar junto com o estudante. E todos os locais já estão querendo se preparar. O que precisa é saber como se preparar. Perfeita colocação, né? Você vai para a missa, já tem o interlocutor, mas nós precisamos nos aprimorar mais, porque as demandas são gigantescas, né? Hoje, o Estado de São Paulo está voltado para a política pública da educação especial e é um grande passo a partir deste ano que toda escola estadual que tem um estudante matriculado em sua escola tem uma sala de itinerância ou sala de recurso. Então, se até o ano passado nós tínhamos 30 salas, hoje nós estamos perto de 200. Então, assim, não dá para você tirar xerox ou fazer a cópia do profissional. Né? Então, nós realmente precisamos especializar essa mão de obra, porque o nosso estudante, essa criança, ela não está pedindo por favor, ela tem direito, é o direito dela de ser humano como ela tem a condição de ser. Então, essa faz toda a diferença de uma cultura inclusiva. Nós precisamos humanizar, né? Nós não podemos mecanizar ou padronizar, porque não existe. Sim. O humano é humano. Fala uma coisa pra mim, você fala aí de um número meio assustador aí, de 30 salas para 200 salas. Perto de 200 já Né? Temos 190. Isso se dá ao quê? A visão das pessoas que mudou para ver isso? Ou você acha que tem um outro motivo desse aumento gigantesco? Eu acho que tudo converge para que essa mudança aconteça, né? A necessidade, sim, das pessoas, delas estarem sendo mais esclarecidas, né? Do meio, da mídia, está fazendo esses esclarecimentos, porque antes não tínhamos, né? Ou não sabíamos dos direitos. Hoje todos já sabem aonde buscar, como fazer e incluir. As empresas estão buscando, né? Se você for, ele tem uma cota para receber essa pessoa
com deficiência, esse cidadão. E que, vou falar assim, muito sinceramente, existem empresas que elas só contratam as pessoas que têm laudo. E não é um salário mínimo, é um salário muito bom, porque dependendo da especialidade daquela pessoa, daquele cidadão, ele vai desenvolver aquele trabalho como ninguém. Então, é uma nova visão de mundo. E quando a gente fala da especialização, Sabrina, nós queremos multiplicar, né? Que bom que nós possamos trocar todos esses saberes que a gente vem adquirindo em 3 décadas de trabalho atuante em várias frentes, em várias redes, né? Rede municipal, rede estadual e rede particular, para que as pessoas possam, porque a gente só replica o que é bom. Exatamente. O que não é, a gente deixa de lado. Exatamente. E é exatamente isso que nós almejamos com essa especialização. Perfeito. Acredito que aí pela nossa conversa os horizontes estão se abrindo, né? As possibilidades estão se abrindo. Itapetininga ganha muito com isso, né? E eu acho que a gente pode falar aí que a Terra das Escolas está ganhando uma pós-graduação em educação especial. É isso? Vocês confirmam? Com certeza. É isso mesmo. De antemão a gente parabeniza vocês, né? Pela proposta trazida. Agradece a presença de vocês essa terça-feira aqui com a gente. Alguém quer deixar algum último recado, alguma breve aí explanação para a gente finalizar? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, deixar o recado para todos, né, que estão acompanhando. Se alguém tiver algum familiar, algum amigo, algum professor que não sabe dessa inovação que nós estamos trazendo, que possam reportar, se comunicar. No site da FKB já tem todas as informações lá, matriz curricular, corpo docente, calendário, então ela já está prontinha. Uma novidade também que essa turma ela vai ter uma colação de grau. Como é a primeira turma, nós vamos fazer uma solenidade, né, dessa colação dessa pós-graduação. Então a gente aí está com uma expectativa muito grande, agradece a acolhida e transmite para toda a comunidade de Itapetininga que venham conhecer, venham se apropriar, porque a educação especial, ela não só está em pauta, como a Cláudia falou, é direito de todos. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. Uma boa tarde a todos vocês. Esse foi o Telescópio. Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano.